custo associado aqui à produção de bens, né? Que é a fabricação dela. Quando a gente fala de um produto, a gente tem um material. Às vezes, gente, uma empresa ela pode não ter uma fabricação de transformação assim do produto bruto, da matéria-prima básica. A gente chama, costumeiramente a gente chama matéria-prima o ferro, o aço que vem para a empresa, a madeira, o MDF, ou o plástico, que seja, né? A gente tem costume de chamar isso de matéria-prima. Né? Mas dentro de um conceito de indústria, se eu compro a squeeze que o Samuel comentou, é uma garrafa e uma tampa, e eu compro de fornecedores diferentes, e eu sou uma indústria, eu só monto, gente, eu só junto as duas partes e monto numa caixinha e vendo, eu também já sou uma indústria, porque eu acabo comprando tampinhas, compro garrafinhas e eu monto ela e eu vendo esse produto. Isso também é uma indústria, tá? A característica é de indústria, tá? Vamos lá. Então, o custo de um produto fabricado, ele é a composição do produto que tem na empresa, tá? Então, se a gente tem um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? A gente vai falar um pouquinho dos custos diretos da fabricação, né? E vai falar o que é um pouquinho mais indireto, talvez que a gente não costuma falar. Vamos dar o exemplo que eu trouxe aqui, gente, é uma mesa de escritório, tá? Então, vocês imaginem uma mesa bem básica, não imagine uma coisa muito customizada, cheia de frufru. Imagine uma coisa bem básica. Então, essa mesa, ela tem aqui, eu vou apontando com o mouse para vocês poderem perceber, né? Essa mesa, ela tem o MDF, né? Que eu compro esse MDF, ele entra lá na parte de compras, e eu compro em metros quadrados, então eu estou utilizando o metro quadrado, que é o tamanho. Quando eu vou montar, gente, ó, a produção, né? Quem trabalha com produção, fabricação, tem que montar uma estrutura de produto para ter o custo mais correto. A gente não pode chutar e jogar essa informação. Então, se você tem um sistema, você consegue fazer a estrutura desse produto. O que a gente chama de estrutura? Quanto de cada material vai dentro desse produto para fazer ele? Quando a gente não tem o sistema, a gente pode pegar uma planilha e fazer bem aqui como a gente fez, tá? E o que a gente tem aqui dentro, tá? Vamos lá. Então, na estrutura dessa mesa, eu tenho aqui, ó, só de material, até botei um título material. De MDF vai 1,85 metros quadrados. São 4 pés. Olha só, o pé, eu presumi aqui nessa situação aqui que a gente compra o pezinho pronto. Então eu não fabrico o pé. Então nesse caso ele está pronto, tá? Parafuso, eu uso 24 unidades. Também imaginamos que é o mesmo parafuso, porque se eu tiver parafuso diferente eu tenho que colocar um item a mais, tá? E como eu uso uma caixa para embalagem, ou melhor, eu uso duas, né? Vamos imaginar que as caixas também são as mesmas aqui nessa situação, tá? Porque se forem duas caixas diferentes, com custos diferentes, eu teria que ter caixa 1, embalagem tal, e caixa 2, né? Beleza? Agora que eu vi que eu escrevi embalagem errado aqui, mas não tem problema, faltou um B, tá? Mas olha só, vamos falar do material, tá? Então, eu tenho essas quantidades e eu tenho o preço que eu paguei, tá? O preço que eu paguei. Então, assim, ó, se eu comprei o MDF e 1 metro quadrado de MDF dá R$45, 1,85 vezes R$45 vai me dizer quanto no total vai de valor, no fundo de custo, de MDF. Então, eu gasto 83,25, né, R$83,25 de MDF para montar essa mesa de escritório. Só de MDF. Muito bem? Cada pé, né, custa R$3,80. Vezes 4, então, R$15,20 para colocar os pezinhos nessa mesa. E a gente vai somando o nosso custo, tá, gente? Embora algumas coisas pareçam muito óbvias, tá? Pode ser alguém alguém pensa diferente, faz alguma coisa diferente. Vocês nos perguntem se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, a gente está indo da parte bem básica para chegar lá na parte mais ampla para a gente entender, tá? Parafusos, né? Mesma coisa, 24 unidades vezes 25 centavos, então R$6 a gente gasta de parafuso para ter essa mesa de escritório. Então, presumindo que as caixas sejam as mesmas, são duas iguais, cada uma custando R$8, então eu tenho R$16 de caixa. E sumindo não, né? Somando todos os materiais, a gente tem um custo de material, somente de material, de R$120,45. Eu quero frisar um pouquinho para falar
tá? Sobre esses valores que estão aqui, tá? Olha só que interessante. Gente, quando a gente compra o MDF, o produto, tá? Pode ser que não tenha frete na minha compra, pode ser que não tenha IPI, que não tenha ST, que não tenha nada de imposto. Pode ser, tá? Então, assim, ó, vamos imaginar que os R$ 45 é o valor por metro quadrado. Mas, se eu compro o meu MDF e eu tenho custo de frete, e eu tenho custos de ST, que é a situação tributária que a gente vai falar, ou IPI, na minha compra, quando eu comprei do meu fornecedor, o valor que está aqui no MDF tem que ser já com esses impostos e com essas considerações, tá? Isso vale para os pés que estão aqui, para o parafuso que eu compro e para a caixa de embalagem, tá? Lembrando que é custo de produto, não é para juntar com outra coisa. Se eu fui lá, olha só, pensem comigo. Se eu fui comprar o MDF no meu fornecedor e eu comprei a R$ 45 e não tive nenhum custo, né? Na nota veio só R$ 45, aqui tá certinho. Agora, se eu encomendei e me cobraram um valor de frete, eu tenho que dividir o valor do frete na quantidade de MDF que eu comprei para mim jogar o custo do frete junto aqui. Ou seja, o MDF não custou R$ 45, ele custou 45 ao metro quadrado mais o frete já distribuído. Entenderam? Isso é bem importante para o custo que está aqui. Acho que o Samuel quer acrescentar alguma coisa, pode falar. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem que prestar muita atenção que só nessa fala do Marcelo aqui já tem várias soluções de problemas de muitas empresas, tá? A primeira delas, como vocês podem perceber, é a questão de fazer essa ficha técnica, que a gente chama de ficha técnica, a gente chama de estrutura de produtos, que muitas empresas não têm. É exatamente ao avaliar o que vai de material, nesse nosso exemplo, para fabricar uma mesa de escritório. Então, eu tenho que detalhar exatamente as quantidades e todo o material que vai. Por diversas vezes a gente pega clientes que a gente visita, a gente começa a investigar aqui, não incluíram a embalagem, porque achavam que a embalagem não fazia parte, por exemplo, ou se esqueceram de fato de colocar. Então vamos pegar esse exemplo do Marcelo, nós estamos falando que se eu não coloco a embalagem, eu deixei de colocar R$16 de custo dentro de uma estrutura. E às vezes a gente sabe que cada vez mais, né, pessoal, a gente está trabalhando com as margens bem espremidas no mercado, que é comum, né, a gente tem concorrência, etc. Então imaginem eu estar com custo a mais de R$16, porém, como eu não incluí na minha estrutura, eu fiz toda a minha precificação errada. Então olha aí o quanto faz diferença. Então imagina se eu pego ali R$16 de diferença numa mesa de escritório e eu vendo uma em grandes quantidades. A gente está falando de um prejuízo bem elevado. Então é fundamental a gente fazer toda essa lista de materiais, né, e colocar fazendo essa ficha técnica para ter clareza de qual é o custo de materiais, que é essa primeira parte que o Marcelo está apresentando, para a fabricação dessa mesa. E aqui a gente trouxe já vários exemplos que são bem interessantes, tá? Um deles, como a gente comentou, o MDF. Poxa, eu tenho que fazer lá as minhas medidas e ver de fato quantos metros quadrados vai na minha fabricação. Né? Porque uma coisa, talvez, quando eu vou comprar MDF, eu compro em chapas de 3 metros quadrados, beleza. Mas quanto de fato é utilizado para a fabricação dessa mesa? É utilizado 1,85? Então é 1,85 que eu vou colocar dentro do meu custo. Os pés, nesse exemplo que o Marcelo colocou, ele bem colocou que é um produto que eu compro. Provavelmente, aqui é um exemplo de eu terceirizar o serviço. Pode ser que eu já compre pronto de uma outra indústria. Os pés, eu não tenho minha fabricação. Agora, se você internamente fabrica também o pé, você vai ter que detalhar quanto de MDF vai para fabricar esse pé. E mais materiais, caso vocês utilizem. E por aí vai com todos esses custos. A importância que tem de ter esses materiais bem detalhados e nas quantidades corretas. Isso serve para qualquer ramo que você está trabalhando. 1 ou 2 itens que a gente acaba esquecendo faz uma diferença enorme. E, complementando, essa questão do preço ali unitário que foi colocado é o preço de custo final da matéria-prima. Ainda existe muito erro que as empresas pegam o custo, aquele que está lá na nota que ele comprou do fornecedor, né? Qual foi o custo do metro do MDF que o fornecedor me passou? É 45, então bom, eu boto 45 ali. Tá, mas espera aí. Quando tu compra um metro de MDF desse fornecedor na nota fiscal, o valor total da nota, não estou falando do valor do preço do produto que o fornecedor te passou, é o total da nota. Você pagou mesmo os 45? Porque se você pagou mesmo os 45, ok, está certo.
Agora, se teve substituição tributária, se teve IPI na nota, se teve frete na nota, concorda comigo que você não pagou 45. Daqui a pouco você pagou 50, 52, 53 reais. Então, esse de fato aí é o custo real, que é o custo que tem que ser informado nesse lugarzinho aqui. E não o valor da mercadoria que o fornecedor te cotou, que aqui tem um engano muito grande. Eu já peguei vários casos ali que o custo que foi colocado na ficha, aqui na ficha, né, técnica ou na estrutura do produto, era o custo exatamente do valor do produto. Mas quando o cara vai fazer uma compra de outro estado, eu pago o frete. E aí, esse frete aí, quem é que pagou? Entendem? Eu tenho que embutir esse valor dentro do meu preço aqui, do meu custo do material que eu compro. Então, é uma clareza que a gente tem de fato de que as estruturas, né, materiais e os custos estão corretamente certos aqui para não ter nenhuma falha depois numa precificação. Perfeito, perfeito. E a gente estava comentando antes, se vocês montarem isso numa planilha, dá um pouco mais de trabalho, mas isso vocês salvem para que cada vez que vocês precisarem recorrer à planilha, vocês atualizem esse custo novo que vai entrando, né, periodicamente, trimestral, semestral, anual já tem sido muito tempo para a gente poder atualizar custo. Então, a gente fica muito fora da realidade se esperar um ano inteiro para fazer esses cálculos. Então, o ideal é que seja feito com uma frequência maior. E, claro, gente, se vocês têm um sistema ali, essa estrutura fica pronta, e toda vez que vocês compram o MDF, o próprio sistema de vocês vai jogar o custo atualizado para o MDF, os pezinhos que vai trocando de preço. Às vezes pode até baratear algum item, entenderam? Pode ser mais competitivo. Então, o sistema de vocês vai alimentando isso e vai mostrando para vocês quanto que está custando para fazer esse produto. Com essa mesma estrutura, sempre através das notas de compra. Beleza? Eu me lembrei Pode aqui falar. até de uns casos, né? Eu lembro de confecção. Confecção, o custo do meu produto é exatamente o tecido que eu compro. E já pegamos casos que a pessoa esqueceu de colocar linha, os botões que tu usa para uma camisa. Então, estou entendendo que quando a gente tem que pensar bem, olhar para o produto e desbravar, digamos assim, né, todos os itens que vai, porque às vezes a gente acha que o que mais vai, por exemplo, numa camisa é o tecido, beleza, mas tu gastou linha para fazer a costura, tu gastou alguma outra coisinha, uma etiqueta que tu colocou no teu produto. Então, olhem só, daqui a pouco tu tem a etiqueta, tu tem a linha, tu tem a própria embalagem, o saquinho plástico que tu colocou. Então, olha Às vezes tem quantas uma coisas caixinha tem. além do saquinho plástico, né? Como? Desculpa. Às vezes tem uma caixinha, dependendo, né? Uma Isso. caixa que vai também. Então, imagina, só onde imaginávamos que o custo para eu fabricar uma camisa era só o tecido, a gente está falando agora de linha, a gente está falando de etiqueta, a gente está falando de um saco plástico e estamos falando de uma caixa. Pô, representa bastante coisa. Então, é esse cuidado que a gente está querendo trazer aqui, essa clareza de olhar tudo que tem, né, envolvido nessa fabricação. Eu achei interessante a provocação, Samuel, e eu acho que é interessante, tipo assim, ó, nos primeiros itens principalmente, ou talvez até em todos, pegar o item pronto para sair da fábrica, pegar na mão ele. Porque tu vai ter que desbravar, tirar ele da caixa, tu vê, olha só, tem a fita. Agora eu vou falar da fita crepe que passa em volta da caixa também, né? Então dá para incluir isso na estrutura, sim. Existe como fazer de outra forma também, mas dá para colocar isso na estrutura. A caixa, às vezes a caixa é só para aquele produto, às vezes ela tem uma distribuição, mas a caixa, o plástico, a tag, né? Tudo isso que compõe um produto, né? Vai ficar ali na estrutura, sim, do produto, tá bom? Ele está diretamente ligado, tá bom? Vamos lá. Aqui temos mão de obra direta, gente. Aqui tem uma questão. A mão de obra, existe assim formas diferentes de fazer um custo de um produto no sentido falando da mão de obra. Do material não tem, tá? A gente do material é sempre desse jeito. Não vai mudar a fórmula, sério mesmo. Pode ter sistemas enormes, sistemas simples, mas falando de estrutura, que nem o Samuel comentou, ela não foge disso aqui que nós estamos mostrando. A mão de obra, sim, ela tem formas diferentes de ser calculada. Vamos falar assim, ó. Quando a nossa empresa é muito pequena, tipo, não tem ninguém dedicado a isso e tal, a gente recomenda fazer a mão de obra de uma forma mais fácil, lá no custo fixo. No custo fixo, a gente vai falar na próxima live que a gente fizer, a gente vai convidar vocês de novo. Vamos falar sobre custo fixo, tá? Existe uma forma também de você pegar toda a mão de obra da fábrica inteira, somar, gente, todos os encargos, o salário dessas pessoas, todas as INSS, FGTS, tudo que tu gasta com funcionários, tudo mesmo, tá? Faz lá vezes 12, um ano inteiro,
Faz um levantamento de quantas horas trabalhadas vocês têm, tá? Entrando isso em mais detalhes, gente, lembra que a gente tira 1 mês de férias de todo mundo. Então, assim, já não é os 22 dias todo mês, porque existem feriados, né? Então, dá para pegar 365 dias do ano, descontar os sábados e domingos, descontar os feriados, descontar os 30 dias de férias, ver quantas horas trabalhadas por dia realmente se trabalha, porque normalmente nunca é às 8 horas e 48, em média da indústria, é mais ou menos 8 horas, 7 horas e meia para cima, entre 7 e meia e 8 horas. Então, isso vezes os dias trabalhados do ano, o salário total de todo mundo dividido por hora e por pessoa, tá? Vamos imaginar assim, eu vou chutar só para a gente trabalhar aqui uns números para não ficar uma coisa muito, muito distante. Descobri que, sei lá, trabalho 1.000 e tantas horas por ano, tá? Eu tenho 12 funcionários, então eu divido tantas horas. Aliás, eu pego o valor total que eu gasto com as pessoas, tá? As horas trabalhadas e eu divido o valor total pelas horas trabalhadas no ano. Lembrando que também salários, encargos, tudo de um ano inteiro. A gente vai descobrir quanto a gente gasta por hora na nossa fábrica, com todas as pessoas, beleza? Show de bola. Agora, se eu tenho 10 pessoas, eu divido esse valor de hora por 10 pessoas. Eu vou descobrir quanto custa uma pessoa trabalhando por hora na minha fábrica. É uma média, lembrem disso. Mas isso é uma forma um pouquinho mais prática da gente fazer. Então, vamos imaginar que essa média que eu fiz é R$ 24,50 que eu acabei colocando aqui na tela para vocês, tá? Opa, só voltar aqui. Aqui nos R$ 24,50, beleza? Show! Então, eu descobri, fiz um levantamento que para fazer essa mesa, o total de horas, tá, gente? Eu não setorizei. Isso também, gente, numa empresa que tem mais gente trabalhando em cima de custos, que ela é maior, é importante que ela faça detalhadamente cada setor, para ver quanto custa cada área, cada setor, quanto tempo leva em cada parte. Sabe aquelas tomadas de tempo que a gente fala na indústria? Ah, quanto tempo leva para cortar? Quanto tempo leva para juntar? Quanto tempo leva para embalar? Essas partes, quando a gente tem pessoas para fazer isso, a gente pega lá e faz discriminadamente. Só que se a gente tem uma empresa que é uma pessoa que faz várias coisas, a gente não tem tempo de fazer tudo isso, a gente pelo menos tenta fazer um levantamento de quantas horas, do início ao final, levou-se para fazer essa mesa. Então, chegando aqui nas 3 horas e meia para fazer do início ao fim, né, gente? Vezes R$ 24,50, a gente tem um custo de mão de obra de R$ 85,75, tá? Beleza? Então, a gente já tem o custo do material e temos o custo da mão de obra. Bom, para a gente não esquecer de nada, falando do próprio produto, eu me lembrei que eu mando essa mesa para pintar ela fora. E o pessoal faz uma pintura e cada mês eles me cobram R$ 12. Então, sim, gente, a pintura terceirizada desse item, que me custa R$ 12, ele tem que estar lá na estrutura do meu produto, porque eu tenho que saber que de material é isso. Se eu pintasse internamente, eu também teria esse custo talvez maior ou menor, que estaria aqui em algum lugar, entenderam? Como eu terceirizo, eu tenho aqui. E é assim também que as empresas conseguem decidir. Ah, mas se eu pintar internamente, me custaria R$ 8. É assim que a empresa consegue decidir um momento. Acho que vamos montar um centro de pintura aqui dentro. Entende? É assim que a gente decide. Vou terceirizar, vou parar de terceirizar. Então, a gente tem um custo bem apuradinho aqui. Vamos imaginar que é só esses materiais, que a gente não esqueceu nada, que os impostos estão todos aqui. Então, somando o nosso custo de material, a nossa mão de obra que leva para fazer e mais a terceirização que me cobra, eu só tenho essa terceirização, me custa R$ 218,20. Tá? Então, isso somado tem que dar o resultado do custo do meu produto. Lembrem que não estamos falando dos custos diretos, não, desculpa, os custos fixos da empresa, que não são mão de obras. Aluguel não está entrando aqui, energia elétrica, sistema, contabilidade, telefones, todo aquele custo que a administração tem na empresa. Não estamos falando disso, estamos falando só do produto. Esse produto me custa isso aqui para mim fabricar ele e deixar ele prontinho. Entenderam? Beleza? Bora, vamos lá. Não, acho que é bem essa ideia, e aqui é o ponto, tá? Olhem o trabalho que a gente tem para chegar no custo do produto, né? E olha o quanto é importante eu ter esse levantamento e esse cuidado de listar todos os itens que faz a composição, né, do meu produto, exatamente para chegar nesse custo. Que aí, a partir daí, sim, que nem o Marcelo comentou,
eu vou começar a colocar meus percentuais de custos variáveis, que aí é imposto, comissão, né, entre outras coisas que eu vou incluir, né, despesas fixas e meu lucro. Então, uma coisa, gente, é eu saber o custo real e correto do meu produto. Outra coisa aí é eu fazer a formação do meu preço de venda, que a partir deste custo eu vou aplicar o meu markup, que é uma metodologia de precificação, para eu chegar no meu preço de venda. Mas olha a importância do trabalho que eu tenho que fazer antes para chegar até esse nível. E essa questão ali da mão de obra, é o que gera a maior dúvida para várias pessoas, tá? Mas o que a gente recomenda, inclusive? Se a empresa ela já está de um certo ponto mais madura, ela tem mais pessoas para auxiliar nessa questão de custos, vale a pena fazer a tomada de tempo, que nem o Marcelo comentou, que é eu vou lá na produção, vou monitorar o tempo, quanto tempo leva, vamos pegar essa mesa, quanto tempo leva para eu cortar a chapa de MDF, quanto tempo leva para eu lixar a chapa de MDF, quanto tempo leva para eu montar os pés nesse tampo da mesa, e por aí vai. Eu faço essas tomadas de tempo para saber o tempo de produção, e aí eu entendo com os dados de quanto é o salário e encargos de todo o meu time de produção para eu chegar numa média de valor hora. E aí eu pego o tempo que eu levo para fabricar essa mesa vezes o valor hora da minha produção, eu consigo chegar, como a gente deu o exemplo ali, de 85 com 75 reais para a fabricação. Mas vocês entendem que isso é um trabalho bem complexo, ele é mais rigoroso, tenho que ter mais controles, tá? Se a empresa está começando, pessoal, como método tranquilo e funciona da mesma forma, lembra que a gente falou que uma coisa é o custo do produto e depois eu aplico o quê? O markup, que lá tem as minhas despesas fixas e meus custos variáveis. Lá nas minhas despesas fixas está embutido os salários de todo mundo. Então eu poderia também não fazer no nível tão específico mão de obra por produto e aplico um percentual geral em todos os produtos que eu fabrico na minha empresa. Então é uma forma de simplificar esse processo e aí eu tenho essa facilidade de fazer as minhas precificações e os meus custos. Então, de modo geral, se vocês entenderem, essa linha mão de obra pode ser feita um percentual geral de todos os salários e despesas da empresa, o que vai funcionar da mesma forma. A gente só simplifica o processo. Mas conforme a empresa vai tendo um amadurecimento dos controles e até um setor para trabalhar só com isso, porque realmente dá um certo trabalho, aí automaticamente ela pode chegar num nível mais específico para separar um pouco mão de obra por produto, tá? Perfeito. Interessante os pontos comentados aqui, porque é importante frisar, né, que esse é só o custo do produto, né? Então, os outros custos fixos e variáveis para a formação de preço de venda estão de fora, eles são calculados que vêm de um outro lado. Mas o custo do produto ele tem que estar montado, né, próximo desse formato para ser o mais preciso possível, porque a gente vai ter produtos com custos diferentes. A gente não tem como partir de outra coisa a não ser com essas informações. Vocês compreendem? Porque depois, sim, o custo fixos e variáveis serão rateados por uma média maior da empresa, mas aqui o produto tem que ser individual.